As marés do esquecimento, às vezes, carregam consigo segredos que deveriam ter permanecido submersos. Coisas antigas, sem nome, que jazem em um sono mais profundo que qualquer abismo conhecido. E às vezes, por um capricho cruel do destino, um desses segredos decide sussurrar. Primeiro, é só um eco na sua cabeça, um zumbido distante. Depois, vira um sussurro insistente. E então, antes que você perceba, é a própria voz do terror, falando direto no seu ouvido, prometendo levar sua mente para um lugar onde a luz nunca alcança. Naquele ano, eu fui parar em Ponta Negra, uma cidadezinha espremida entre a Serra e o Atlântico, com casas de madeira cinzentas pela maresia e o cheiro constante de sal e peixe seco. Meu trabalho: catalogar o arquivo morto da prefeitura. Caixas e mais caixas de documentos velhos, poeirentos, que ninguém tocava há décadas. Uma tarefa tediosa, mas eu buscava exatamente isso. Isolamento, uma rotina monótona para calar os ruídos da minha própria cabeça. Ponta Negra não era um lugar para se fazer amigos. Os poucos moradores que eu via na rua pareciam ter a gravidade da própria eternidade pesando nos ombros. Olhos fundos, rostos marcados por uma preocupação ancestral que eu não entendia. Falavam pouco, e quando falavam, era em sussurros, como se tivessem medo de acordar algo. Eu achei que era a rotina de cidade pequena, o tédio. Mal sabia que era o medo. O medo que se infiltrava em cada fresta daquelas casas, em cada respiração daquele povo. Eu aluguei um quarto numa pensão velha, quase na beira do penhasco. Janelas que davam pro mar, sempre agitado, sempre barulhento. À noite, o som das ondas se quebrando nas rochas era quase ensurdecedor. Quase porque às vezes, no meio do bramido do oceano, eu jurava ouvir outra coisa. Um som grave, pulsante, que não vinha da água, nem do vento. Parecia vir de baixo, do fundo do abismo, um ritmo lento e pesado, como um coração colossal batendo nas profundezas. No arquivo, eu mergulhava nos papéis amarelados. Certidões de nascimento, escrituras de terra, registros de pesca. Mas com o tempo, comecei a notar padrões estranhos. Entradas bizarras em diários de bordo de pescadores que sumiram. Relatos de faroleiros que, subitamente, abandonaram seus postos, deixando para trás apenas rabiscos incompreensíveis nas paredes do farol. Descrições de luzes que dançavam nas águas escuras, com cores que não existiam no espectro conhecido. Uma fluorescência doentia, um brilho que parecia vir de dentro do próprio mar. Um dos diários, em particular, me chamou a atenção. Era de um faroleiro chamado Elias, no final do século XIX. As primeiras páginas eram rotineiras, sobre o clima e a solidão, mas a partir de um certo ponto, a escrita dele mudava. Começava a divagar sobre formas que se moviam no abismo, sombras com brilho próprio e a canção das profundezas. Ele falava sobre a solidão do farol, mas não a solidão de um homem só. Era a solidão de estar sozinho com algo que não era para ser visto. Ele mencionava um símbolo, uma espécie de espiral irregular com um olho no centro, que ele começou a desenhar obsessivamente em todas as margens do diário. As últimas entradas de Elias eram apavorantes. Ele descrevia uma névoa densa que vinha do mar, trazendo um cheiro metálico, como cobre e ferrugem misturados com algo podre e salgado. Dizia que a névoa sussurrava, e que dentro dela ele via coisas, formas colossais que se moviam com uma lentidão que parecia desafiar a física, silhuetas distorcidas que pareciam parte do oceano e parte de algo que não deveria existir. A última frase, rabiscada com uma pressa desesperada, dizia: ele acordou, e eu posso sentir seus pensamentos, são como corais crescendo na minha mente. Depois disso, nada. O diário terminava ali, de forma abrupta. Elias sumiu, sem deixar rastro. A partir daquele momento, Ponta Negra mudou para mim. As ruas pareciam mais silenciosas, os rostos dos moradores mais marcados. O cheiro da maresia, antes familiar, agora trazia notas do cheiro metálico de Elias. O som das ondas não era mais o mesmo.
eu comecei a ouvir, de verdade, o que Elias ouviu. Aquela pulsação grave e profunda, mas não era só um som, era uma vibração. Sentia nos ossos, no peito, como se o mundo inteiro fosse um tímpano batendo num ritmo impossível. Minha cabeça não parava. Eu passava as noites em claro, revisando os documentos, procurando mais menções ao símbolo, às luzes, aos desaparecimentos. A rotina que eu buscava virou uma obsessão febril. Eu comia mal, dormia pouco. Quando dormia, eram pesadelos vívidos. Eu estava submerso em um abismo sem luz, e vastas estruturas ciclopianas emergiam da escuridão, com arquiteturas que desafiavam toda a lógica terrestre. E olhos imensos, sem pálpebras, que me observavam com uma indiferença que gelava a alma. Não eram olhos de um ser vivo, como conhecemos, mas janelas para um vazio cósmico, para uma inteligência que era mais antiga que as estrelas. Eu tentei conversar com os moradores, mas eles me evitavam. Se eu perguntasse sobre Elias, ou sobre os desaparecimentos, eles fechavam os olhos e faziam um sinal estranho com a mão, como se afastassem um mal. Os mais velhos, com um olhar distante, murmuravam sobre aquilo que mora lá embaixo, o grande sono, a espera. Diziam que era melhor não pensar, não procurar, não perturbar. Que as marés levariam o que viesse do fundo, mas que também poderiam trazer de volta o que foi esquecido. Um dia, fui até o farol. Era uma estrutura antiga, de pedras escuras, no ponto mais alto do penhasco. Vazia, abandonada, com cheiro de mofo e sal. Subi as escadas em espiral, sentindo cada degrau ranger sob meus pés. No topo, no cômodo onde o faroleiro vivia, as paredes estavam cobertas de rabiscos. O símbolo de Elias, repetido a exaustão, mas havia outros, diagramas estranhos, mapas estelares que não correspondiam a nenhuma constelação conhecida, e frases em uma língua que eu não reconhecia, mas que pareciam arranhar minha mente com sua alienígena sonoridade. Eu senti um arrepio na espinha. Não era só loucura. Era a manifestação de algo que se comunicava, de alguma forma, através daqueles homens. A neblina começou a descer, vinda do mar. A mesma névoa de Elias, densa, pesada, com aquele cheiro metálico nauseante. Ela engoliu o farol, o penhasco, o mundo. Eu estava sozinho, imerso em um manto branco e úmido. E os sussurros começaram. Não eram vozes humanas. Eram como o rolar de pedras gigantes no fundo do mar. O som de gelo rachando sob pressão inumana. O eco de um pensamento que viajava por éons. Vinha de todas as direções, mas parecia vir de dentro de mim, rasgando o tecido da minha sanidade. Pela janela do farol, eu olhei para o oceano coberto pela névoa. As águas pareciam mais escuras, mais pesadas, como mercúrio líquido. E então eu vi, no coração da névoa, longe, mas visível através de uma fenda momentânea, algo se mover. Não era um navio, nem uma baleia. Era uma massa, imensa, uma montanha escura que emergia e submergia com uma lentidão geológica, sem forma definida, mas com contornos que sugeriam uma arquitetura incompreensível, feita de ângulos impossíveis e superfícies que absorviam a luz. Uma parte dela, um apêndice, ou talvez um tentáculo, se erguia sobre a superfície da água, mais alto que qualquer farol, mais largo que qualquer embarcação. Sua pele era de um negro oleoso, salpicada por pontos de luz que pulsavam com aquela fluorescência doentia. E no topo dessa massa colossal, havia algo que só posso descrever como uma fissura. Uma fenda que se abria e fechava lentamente, e de onde emanava uma luz interna, pulsante. Era um olho imenso, sem pálpebras, que eu via nos meus pesadelos. Ele se abriu completamente, e eu senti um impacto brutal na minha mente, como se um universo inteiro de dor e terror e indiferença cósmica tivesse sido despejado dentro da minha cabeça. Eu não conseguia sequer gritar, meu corpo paralisou, minha mente se estilhaçou diante da vastidão, da antiguidade, da incompreensão de tudo aquilo. Eu não sei quanto tempo fiquei ali. Quando me encontraram, eu estava encolhido no chão do farol, murmurando. As
palavras eram as frases alienígenas que Elias havia rabiscado nas paredes, intercaladas com os nomes de constelações que nunca existiram. Meus olhos viam coisas que ninguém mais via, formas que se retorciam no ar, sombras que dançavam nas bordas da minha visão. Me levaram para longe de Ponta Negra, para um lugar onde há paredes brancas e janelas gradeadas. Eles dizem que estou louco, e de certa forma, eles estão certos. A visão, o conhecimento do que existe lá embaixo, o toque daquela mente ancestral, transformou o que eu era. Mas eu não estou apenas louco, eu sou a prova de que o universo é vasto, indiferente e habitado por horrores que riam das nossas pequenas vidas, dos nossos pequenos medos. Às vezes à noite, quando as luzes se apagam e o silêncio preenche os corredores, eu sinto a pulsação novamente, aquela batida lenta e pesada que não vem do meu peito, mas do fundo do tempo. E eu vejo um olho, sempre um olho. Ele ainda está lá embaixo, dormindo talvez, ou apenas esperando. E às vezes sinto que ele não me esqueceu. Sinto que ele me observa através das ondas, através das paredes, através da distância. E sussurra a canção das profundezas, convidando-me a voltar, a mergulhar no abismo, onde a luz não tem poder, e a sanidade é apenas uma memória distante, engolida pelas marés do esquecimento. E eu sei que um dia ele vai me levar, e talvez você seja o próximo a ouvir o sussurro.